Meus irmãos, eu estou muito feliz. Me chamo Maurício Fernandes de Jesus, literalmente de Jesus. Uma vez eu passei o meu nome para uma irmã na minha antiga igreja, para um cadastro. Ela disse: qual é o seu nome? Eu falei: Maurício Fernandes de Jesus. Ela: para de brincadeira, menino. Não pode brincar com o nome de Jesus? Eu falei: não, irmã, sou de Jesus mesmo, minha família é de Jesus. Quem mais é de Jesus aqui? Glória a Deus. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu tenho uma história com essa comunidade. Tive o prazer de conhecer o pastor Wilson. Ministrei a primeira vez nessa casa quando era ali na Alvorada, né? Eu acho que é pegando aqui a rua direto, né? E a última vez que eu ministrei aqui foi quando essa comunidade estava transicionando da Igreja da Paz, né? IEPaz, para a Igreja Soberano. E antes de eu começar, eu queria compartilhar um testemunho bem rápido. Em 2021 que transicionou? 2022, eu passei uma estação muito difícil no meu ministério, na minha vida com Deus, e eu sofri emocionalmente alguns traumas na caminhada. Para quem já exerceu uma função pastoral, ou quem exerce, sabe o quanto você viver pela fé e você se dedicar a uma comunidade exige do seu emocional, né? E eu passei por algumas experiências que me consumiram emocionalmente, e eu passei 2 meses e meio em casa, cuidando da minha esposa, da minha filha, e dei um descanso, né, da atividade ministerial em 2022. E eu lembro que esses 2 meses eles foram bem difíceis para mim, para minha esposa, para minha filha, por conta da minha situação emocional. Passei a tomar medicamentos, fiz acompanhamento com psiquiatra, mas eu orava muito para que Deus me desse um sinal de quando eu deveria retornar para o trabalho com a igreja. Eu sofri muito por ter que passar tanto tempo descansando, entre aspas. Quando eu já estava completando uns 2 meses de tratamento, eu disse para Deus que eu precisava de um sinal, e eu recebi uma mensagem do pastor Ícaro, pedindo para que eu viesse ministrar aqui. E foi justamente na transição dessa comunidade. Ele me chamou umas 2, 3 semanas antes disso, mas aquele convite iniciou um processo de cura na minha vida. E, se eu não me engano, foi dia 2 de setembro, dia 5 de setembro de 2022, eu estava aqui de manhã ministrando e sendo curado por Deus. O Senhor estava selando um novo tempo na minha vida. Na outra semana eu retornei para a minha comunidade, saudável, curado, restaurado. Então, vocês fazem parte da minha caminhada, da minha trajetória também. Eu glorifico a Deus por essa comunidade, pelos pastores deste lugar e por estar aqui, né, celebrando esses 9 anos de história. Nós devemos estar felizes por tudo que está acontecendo aqui. Parabéns ao pastor Erivelton e à sua esposa. É um novo tempo na vida de vocês. O Senhor está dando vigor a vocês, porque nós estamos vivendo uma estação, uma fase da história que ela é bem diferente de quando vocês eram mais jovens. Mas o Senhor está derramando sobre vocês vigor e sabedoria para esse novo tempo. É o que o Senhor ministrou ao meu coração. Vocês vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E não é tarde. Aos olhos humanos parece que demorou. Talvez passou pela mente de vocês.
mas o Senhor diz que é o tempo certo. O Senhor preparou vocês para esse tempo. Amém? Eu me sinto honrado e feliz de estar aqui. Vamos lá. São 9 anos de história, um pouco mais de um ano, né, dessa nova estação. E o fato é que, independente da placa, independente do nome, existe uma promessa. Existe uma palavra que foi determinada há 9 anos atrás. Todo tempo de transição, ele é um tempo desconfortável. Ele é um tempo de dúvidas, ele é um tempo que gera até medo. Em qualquer área da sua vida que você for transicionar, você vai sentir aquele friozinho na barriga. Se você for para um novo emprego, se você for para uma nova cidade ou uma nova casa, você, apesar de toda a empolgação e alegria, você vai com um certo receio de como vai ser esse tempo. E durante esses 9 anos, eu sei que o Senhor estabeleceu muita coisa aqui neste lugar, na vida de vocês. Eu sei que muitos milagres realmente aconteceram. Mas houve um tempo de transição. E esse tempo de transição, ele tem que ser discernido. Ele tem que ser bem aplicado, ele tem que ser bem vivido. Porque a própria palavra de Deus diz que se você insistir em carregar coisas antigas, insistir em olhar para trás, a palavra de Deus diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. E diversos outros exemplos nos mostram que quando o Senhor ele estabelece algo novo, nós precisamos mergulhar de cabeça, nós precisamos ir com fé, com convicção, com coragem para viver esse algo novo. Talvez você esteja visitando a primeira vez aqui hoje e você já esteja sentindo um convite da parte de Deus em mergulhar em uma nova estação com Ele agora. Ao mesmo tempo que você sente isso, você sente um nervosismo, um medo, uma insegurança, se isso é de fato para você. O que eu posso dizer para você é que você precisa se permitir a viver algo novo em Deus. A palavra de Deus nos mostra que, assim como uma nova estação, nós precisamos entender o princípio de pertencer a um lugar. Sabe, às vezes nós congregamos, frequentamos uma comunidade como essa, mas sem o senso de pertencimento. Sem o senso de, criar raízes, fincar os pés. Se você, por exemplo, vou dar mais uma vez aqui um exemplo de um novo emprego. Se você for para um novo emprego e você não vestir a camisa, provavelmente você vai ser demitido. Nos treinamentos e reuniões de uma empresa, você sempre vai ser incentivado a vestir a camisa, a dar o gás, a dar o sangue. E no reino de Deus, em cada nova estação que Deus nos permite viver, nós precisamos caminhar como pertencentes àquela nova estação, aquilo que o Senhor está fazendo. Essa é uma palavra que tem mudado a minha vida, pertencer. Porque se eu não souber que eu pertenço, se eu não entender que eu pertenço, eu vou apenas fazer. Eu vou apenas praticar algo. A cultura do céu, ela não é só para ser praticada, ela não é só para ser ensinada, mas ela deve ser um estilo de vida. Nós precisamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. A última passagem que o pastor Ícaro leu aqui fala sobre ser. Um presbítero, ele tem que ser. Nós, como povo de Deus, precisamos nos tornar. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ter esse entendimento. No livro de João, no capítulo 1, do versículo 10 ao 13, olha só o
o que diz a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Amém? Amém. Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Olha só, essa primeira parte dessa passagem fala sobre pessoas que não o receberam, que não se sentiram pertencentes ao propósito. Eu vou ler mais uma vez. Aquele que é a palavra estava no mundo, Jesus estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Continuando. Contudo, aos que o receberam, isso aqui já é um outro grupo, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Então vamos lá, querido, nessa passagem nós percebemos um grupo que não recebeu e um grupo que recebeu o Senhor. E a recompensa está para aqueles que receberam o Senhor. Aos que o receberam, aos que creem no seu nome, ele deu o quê? A autoridade de se tornarem filhos de Deus. Fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, crer e viver aquilo que o Senhor está estabelecendo, te dá autoridade, querido. Te insere em algo muito maior do que apenas frequentar um culto no domingo pela manhã. É você vestir a camisa, é você se derramar, é você se dedicar a viver uma vida que aponte para Ele. A igreja, olha para a pessoa que está do seu lado e diga, a igreja, diga com autoridade, querido, a igreja tem um dono, e o nome dele é Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. A igreja, querido, nós somos a noiva de Cristo. E o plano maravilhoso de Deus para levar as boas novas do Evangelho ao mundo é por meio da sua noiva, é por meio da sua igreja, é por meio de você, de nós, juntos em comunhão. Jesus disse que edificaria a sua igreja e que nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, olha o que diz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Querido, escute, o Senhor te chamou para uma missão. Pertencer a uma comunidade é você exercer uma missão. É você dar suporte ao professor Ícaro que está cansado no lar. É você ser suporte para aquilo que o Senhor está fazendo através da Igreja Soberano. É você ser voz de Deus. É você ser um apontamento para Jesus. Vamos continuar. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Olha essa dádiva, querido. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que são
santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Todas essas passagens falam sobre pertencimento. Se você está procurando sentido à sua vida, mergulhe em Deus. O livro de João diz que a vida eterna é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro. Mergulhar no Senhor, intimidade com o Senhor. Todos esses projetos maravilhosos aqui que o pastor Ícaro apresentou são projetos para serem exercidos pela igreja do Senhor. Não apenas pelo pastor Ícaro, não apenas pelo pastor Erivelto, pastor Fúvio ou qualquer outro líder, não. Você faz parte de algo maior e você precisa viver como se você fizesse parte de algo maior. Você já percebeu que esse lugar está pequeno? Você já percebeu que o Senhor está sinalizando expansão para este lugar? Mas a palavra de Deus nos diz que nós precisamos orar por trabalhadores. Se fosse fácil encontrar trabalhadores, o Senhor não deixaria tão claro que nós precisamos orar por isso. O Senhor não te trouxe aqui por acaso, querido. Existe uma nova estação, um novo tempo, uma nova história para que você viva. Nós não podemos, como a própria palavra de Deus diz, o homem ele não deve ser apegado a nada que não a Deus. Nós precisamos, apontar a nossa felicidade para aquilo que de fato é a fonte da felicidade, é Jesus. Trabalhar é bom, ser próspero é bom, estudar é bom, constituir família é bom, ter carro é bom, ter casa é bom, ter dinheiro é bom, viajar é bom, mas nada disso deve me roubar da prioridade que Jesus tem sobre mim. Pertencer a uma comunidade, a uma missão, é você carregar tudo com mão leve e estar preparado para qualquer mudança que o próprio Deus fará sobre a sua vida. Eu vim com essa mensagem queimando no meu coração, Ícaro. Eu pensei assim, nossa, mas são 9 anos de celebração. Essa palavra ela pode parecer até confrontadora, mas é o que Deus quer essa manhã. Esse é o presente de Deus. Essa é a ativação do Senhor. No último mês, lá na Resgate, nós ministramos sobre santidade. Nós tivemos um seminário sobre santidade ao Senhor e uma série sobre santidade. E nós começamos essa série com o discernimento que era necessário ser ministrado sobre isso, mas sem entender inicialmente a profundidade que essa mensagem alcançaria. As pessoas reconheceram e confessaram de que elas não estavam de fato vivendo uma cultura que vem do céu. A vida de santidade é sobre ser santo. É sobre você ser aquilo que o Senhor planeja para você. Essa mensagem sobre santidade mostrou o quanto nós temos dificuldade a pertencermos àquilo que o Senhor deseja. O Senhor está nos convidando para uma nova estação, amém? Amém. Todas essas palavras que nós acabamos de ler são direcionadas a nós como sermos. Não fazermos, mas sermos. O fazermos é uma consequência do que estamos nos tornando. Todas essas palavras, elas são direcionadas a nós, como comunidade, não apenas a mim, não apenas a você. Essa palavra, ela não é uma chamada de atenção a um único membro, a uma única pessoa, não, é a todos nós.
Todos nós estamos incluídos nesse pacote, todos nós estamos incluídos nessa missão, querido. Olhe para a pessoa que está do seu lado de novo e diga: nós somos a igreja. Nós pertencemos ao Senhor. Agora, se temos um dono, nós temos um Senhor, então nós somos pertencentes a alguém. Nós fazemos parte daquilo que esse alguém estabelece. Por exemplo, no livro de Gênesis, a palavra de Deus nos mostra um homem de Deus chamado Abraão. Um homem obediente ao Senhor. O pai da fé. Esse homem, ele está caminhando com toda a sua família, com a sua comunidade, e de repente, o seu parente chamado Ló entra numa divisão, numa discussão com Abraão, e então eles se separam. Abraão diz para Ló que ele pode escolher a parte da terra que ele quer, e ele seguir com a sua parte do povo, e Abraão iria para um outro lugar. Ló escolhe aquela terra que ela visivelmente ela é mais frutífera. Ló escolhe a terra que visivelmente o céu está aberto. Só que Ló ele não percebe que aquela terra não era a terra abençoada por Deus. Ele estava indo para o lado de Sodoma e Gomorra. Abraão vai para o outro lado. Em Gênesis 14, você vai ver que o povo de Sodoma e Gomorra queria fazer mal para Ló. Essa notícia chega ao ouvido de Abraão. E a palavra de Deus diz em Gênesis 14, que quando Abraão ouve que o seu parente estava sendo ameaçado, olha só, quando Abraão ouviu que seu parente fora levado cativo, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos na sua casa, e saiu em perseguição aos invasores até Dan. Pode deixar aí, por favor. Olha só. Quando Abraão ouviu que seu parente, na palavra original significa a mesma linha espiritual, a mesma linhagem, descendência. Quando Abraão soube que a sua família espiritual estava sendo levado cativo, ele mandou convocar 318 homens, o quê? Treinados, nascidos na sua casa. Abraão, ele não simplesmente disse assim: escolha aí 318 homens aleatoriamente aqui dentro da nossa comunidade. Não, Abraão mandou chamar os 318. Ou seja, esses homens, eles já eram separados exclusivamente para a batalha. E a própria palavra de Deus mostra homens treinados, homens inseridos, pertencentes ao propósito, prontos para a batalha, nascidos na sua casa. O que é nascidos em sua casa? Filhos de Abraão. Antigamente, querido, quando um rei, quando um mestre ia para a batalha e ele levava o seu exército ele não era só composto por homens nascidos na sua casa, mas também por homens escravizados de batalhas anteriores, antigamente. Imagina só, o pastor Ícaro, ele convoca um exército para ir para uma batalha, só que parte desse exército não pertence à família. Eles são homens escravizados de batalhas antigas, ou seja, eles são obrigados a ir. Esse tipo de exército, antigamente, quando ia para a guerra, ia principalmente com o desejo de pegar os despojos da guerra, aquilo que sobrava da guerra. A principal motivação deles era o retorno, era o lucro, era ter vantagem. Mas quando a palavra de Deus nos mostra aqui os 318 nascidos na casa, filhos de Abraão,
Filho não luta por despojo. Filho luta pelo propósito do pai. Se os 318 não forem filhos, eles vão questionar Abraão, vão dizer assim, por que você vai atrás de Ló? Ló rachou a igreja. Ló causou uma divisão. Deixa ele... Eu ia falar um negócio aqui, não sei se é palavrão. Lascar é palavrão? Não? Deixa ele se lascar para lá. Me perdoa quem acha que é palavrão, gente. Os 318 homens, eles não questionaram Abraão o motivo de ele querer resgatar Ló. Eles pertenciam à casa de Abraão. Sabe o que um filho faz? Ele confia no discernimento do pai. O certo é resgatar Ló. Pai, vamos junto até o fim. O Senhor me treinou para isso. Pertencer a uma comunidade, pertencer a uma igreja, é confiar no propósito que Deus estabeleceu para ela. Pertencimento, querido. Pertencimento é você mergulhar, sabe, sem exigir garantias. O que eu vou ganhar com isso? Qual é a vantagem de ir para essa batalha? Não é essa a pergunta. Qual é o propósito? Eu confio. O Ícaro leu uma palavra aqui agora há pouco, eu esqueci a referência, mas falou sobre os 3 pontos da comunidade. E um deles é confiar. Um deles é ter esperança. Isso é fazer parte da igreja do Senhor, querido. Pertencer. Ser propriedade. O que é pertencer? Sentir-se parte de algum grupo, de uma nação, ou de um time, uma família. Isso é necessário para todo ser humano. Ninguém nasceu para andar sozinho. Nós precisamos caminhar juntos. Fazer parte de um grupo ou pertencer a algum lugar nos dá o sentimento de importância, de fazer parte de algo maior e mais importante que nós mesmos. E é exatamente o contrário de pertencer que tem impedido muitos de nós a experimentarmos as tão maravilhosas promessas de Deus. Querido, em nome de Jesus, não caminhe mais sozinho. Você precisa de uma igreja. Você vai perceber, sentir em muitas áreas da sua vida caminhando com alguém que te estique, com alguém que te impulsione, que aponte para Cristo. O Novo Testamento nos mostra a história de um homem de Deus chamado João Batista. João, ele tinha os seus discípulos. Mas no dia em que ele viu Jesus Cristo passar, ele não teve temor algum em dizer, ali está. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista não tinha medo de caminhar só, porque ele sabia que ele tinha uma família espiritual. Alguns dos seus discípulos acompanharam Jesus, mas ele fazia parte da igreja do Senhor. João Batista fazia parte disso. Só que muitos de nós, muitos hoje, vivem o contrário. E isso tem impedido eles de experimentarem as promessas de Deus. A falta do pertencimento. Isso vai além de presença física. Isso fala de ligação de propósito. É você viver o mesmo propósito que o seu irmão. É você ter uma aliança com o seu irmão. Uma aliança profética é uma aliança construída aos olhos de Deus. É uma aliança que tem compatibilidade de visão e propósito. Se eu faço parte da Igreja Soberano, eu preciso viver aquilo que é a Igreja Soberana. Eu preciso me dedicar àquilo que é a cultura da Igreja Soberano, da comunidade Soberano.
Se a igreja está feliz, eu estou feliz também. Se a igreja está triste, eu estou triste também. É sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. Posso ouvir um amém? Amém. O nosso pastor Leandro Barreto, ele diz o seguinte: uma aliança não pode ter julgo desigual. Que quando um cristão é maduro, ele não usa Jesus para tentar se dar bem na vida. Os filhos maduros de Deus estão permitindo que Jesus os mate para que o próprio Jesus se revele nele. É o que o pastor Ícaro falou. Nós carregamos uma mensagem de morte, mas que gera vida em abundância. Isso é pertencimento, querido. O pastor Carlito Paz, ele disse uma vez em um treinamento sobre comunidade, olha só, uma igreja é medida não pela quantidade de pessoas que nela se assentam, mas pela quantidade de pessoas que, movido por ela, se levantam. O que determina a igreja soberana não é a quantidade de pessoas que estão sentadas aqui hoje, mas a quantidade de pessoas que se levantam para essa missão, para essa batalha. Filhos da casa, homens e mulheres fiéis, leais, corajosos, sangue no olho, querido. Sabe o que é sangue no olho? É você ir para a batalha sem medo. É você olhar para o pastor, para a pastora e dizer assim: conta comigo. A partir de hoje eu sou soberano. A partir de hoje eu sou igreja com você. Eu sinto um tempo de expansão nessa casa, querido. O Senhor está estendendo, esticando as tendas deste lugar. Eu sinto a alegria de estar aqui hoje. Pertencimento, meu irmão. Infelizmente, nós fazemos parte de uma geração que sente coceira nos ouvidos, que se machuca o tempo todo, que desiste fácil, que abre mão de princípios e ensinamentos quando chega o dia mau. Por que existe uma grande rotatividade na igreja evangélica hoje? Por que a gente ganha em torno aí de 300, 400 almas por ano, mas o número de membros demora a mudar? Por quê? Foi eu? Porque as pessoas elas não conseguem se sentir pertencentes. Pertencimento é importante. Você não precisa ser instável emocionalmente. Você sabe que você faz parte. Escute com atenção. A nossa caminhada ela é construída, repita comigo, com comunhão, mesa e aliança. Vamos lá de novo. Comunhão, mesa e aliança. A comunhão nós vamos ter com muitos. Todos aqueles que se permitem ouvir a palavra de Deus, todos aqueles que precisam, de alguma forma de uma orientação, nós temos com muitos. Mas a mesa, que é a nossa relação mais íntima, ela acontece com alguns. Você não vai sentar com muitos. Haverão aqueles que vão acessar a sua casa, sentar na sua mesa, saber da sua vida. Mas a aliança é com poucos. Existem aqueles irmãos e irmãs que eles são a voz de Deus na sua vida. Eles estão lá no dia mau. E tudo bem. O fato é que
Nós precisamos saber discernir o que é comunhão, o que é mesa e o que é aliança. Se todo mundo for comunhão, apenas comunhão, você não vai ter aliança com ninguém. Se todo mundo for aliança, você não vai discernir o que de fato é a vontade de Deus sobre a sua vida. Essa construção, ela é realizada em nós. Nós precisamos discernir as estações. Nós precisamos discernir as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Eu não estou falando aqui de acepção de pessoas. Você vai ter ali, você vai escolher. Não, Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho. Cabe a nós valorizarmos a presença dessas pessoas no nosso caminho. Com quem você tem aliança hoje, querido? Qual é a sua aliança hoje? Se você não tem, você precisa ter. Você consegue pensar? Quem te aproxima de Deus? Quem te confronta quando você está fazendo algo errado? Quem chama a sua atenção quando você está indo em direção ao abismo? Valorize essa aliança. Valorize essa pessoa. Não se machuque com o confronto. Se o confronto te aproxima de Deus, agradeça. Ame, abrace. Diga assim, obrigado por me amar. Pertencer, fazer parte, ter as suas raízes firmadas e preparadas é um processo doloroso. Fazer parte de uma comunidade não é você fazer parte de uma família de margarina. Quem aí lembra do comercial da margarina? Eu nunca mais vi, mas você lembra? Aquela família acordando, todo mundo bonitinho, já penteado de manhã. Passa a faca na margarina assim, perfeitamente, passa na torrada. Os filhos sorrindo, né? Tchau, meu amor, boa aula. Sua casa é assim? Não, né? A minha também não. Por que a igreja deveria ser assim? A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, sendo aperfeiçoadas pelo Senhor. Esse processo de pertencimento, ele vai doer. Porque em algum momento essa pessoa que está aí do seu lado, ela vai falhar com você. Talvez no dia que você mais vai desejar atenção, essa pessoa não vai dar. E tudo bem. Porque não é a atenção de ninguém que nos mantém de pé. É os nossos olhos apontados para Cristo. Nós precisamos suportar uns aos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos servir uns aos outros. É doloroso, querido. É um caminho de humildade, de tratamento e de cura. Se eu não conseguir ser humilde e eu não estiver disposto a ser tratado, eu nunca vou me sentir pertencente a um lugar. Porque tudo vai ser motivo para eu mudar. Em Mateus 26, 51... Pedro declara que mesmo que todos abandonem Jesus, ele jamais abandonará. Esse cara pertence, cara. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e feriu... Não, desculpa. É Mateus 26, 33. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Agora em Mateus 26, 51. Pedro corta a orelha de um dos soldados que foram prender Jesus. Olha só. Um dos que estavam com Jesus, Pedro, estendendo a mão, sacou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Esse cara estava pronto para a missão, meu amigo. Pertencente. Mas olha só o próximo versículo. Jesus lhe disse, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada morrerão pela espada. Próximo versículo. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e ele não poria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Olha essa outra chamada de atenção para Pedro.
Imagina Pedro com a espada na mão, a orelha no chão, pensando assim: o que eu fiz, meu Deus? Toda vez que eu tento ajudar, eu só atrapalho. Pedro estava num processo de pertencimento. É doloroso o processo de pertencimento. Agora em Mateus 26, 69, você vai ver esse mesmo Pedro que estava disposto a ir para a briga, que estava disposto a proteger Jesus, negando Jesus. Que alto e baixo, hein? Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Contudo, ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Gente, Pedro parece com quem? Pedro parece comigo. Pedro parece com você. Próximo versículo. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: eu não conheço esse homem. Pode passar. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia, você pertence a ele. Aí ele começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Você acha que o processo de pertencimento é fácil? Não é fácil. Voltando um pouco, aqueles 318 homens treinados por Abraão, eles não eram simplesmente 318 homens aleatórios. Eles foram treinados. Eles passaram por um processo de pertencimento. Eles precisavam viver a cultura. Eles precisavam ser fiéis à visão. A palavra de Deus nos mostra que Pedro, depois disso, depois da morte de Jesus, ele volta para a pesca. Ele pensa, provavelmente: eu fiz tudo diferente do que eu disse. Eu tentei mostrar fazendo algo. Eu tentei defender Jesus com as minhas mãos. Mas quando foi de fato importante eu reconhecê-lo, eu neguei. Em João capítulo 21, você vai ver Pedro na praia. E Jesus, após a sua ressurreição, ele aparece nessa praia. E ele chega até Pedro e ele faz aquelas 3 perguntas, consecutivas. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, Pedro responde. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. E após a 3ª vez, eu imagino que Pedro, muito constrangido, triste pela sua postura em ter negado Jesus, quando Pedro diz que ama o Senhor, que ele diz: tu sabes, Senhor. Jesus olha para Pedro e diz assim: então apacenta as minhas ovelhas, porque agora você está pronto. Pedro começou a igreja do Senhor. E em Atos capítulo 2, a palavra de Deus nos mostra que Pedro, no dia de Pentecostes, ele prega o evangelho e mais de 5.000 almas são salvas naquele dia. Em Atos capítulo 2, a palavra de Deus diz que o Senhor ia acrescentando todos os dias os que iam sendo salvos. Imagina só, querido, que tragédia seria se Pedro tivesse desistido e não tivesse dado ouvidos às repreensões de Jesus. Que tragédia será se você desistir daquilo que o Senhor está te apresentando nesses dias?
O Senhor te inseriu a uma comunidade. São 9 anos de história. Já tem mais ou menos 1 ano dessa nova estação. O Senhor está te convidando a arregaçar as suas mangas, a conhecê-lo verdadeiramente, amar essa comunidade, apontar para Ele, e assim Ele vai acrescentando os que vão sendo salvos neste lugar, querido. O processo de pertencimento é doloroso, mas ele é o caminho certo para viver os planos de Deus. Pedro combateu o bom combate. Pedro morreu e foi crucificado, de cabeça para baixo, para não se igualar a Jesus. Mas ele foi fiel até o fim. Ele foi fiel até a morte.